Pai, mãe, tá na Jovem Física, tchau. E aí, gente, beleza? Mais uma aulinha aqui para vocês. Vem comigo, Pablo Dalmaso, teu professor de física hoje. Você é desse lado comprometido, aluno esforçado, está aqui me acompanhando. Muito bem, gente, o tema de hoje, para começar, é termodinâmica, ou melhor, vamos fazer introdução à termodinâmica e na sequência falar das transformações gasosas ou da equação do gás ideal, certo? Antes de começar, dá um like, clica no sininho, fica fã do canal e sucesso aí na física, certo? Então, como eu falei, introdução à termodinâmica, né? Primeira coisa, qual é a finalidade da termodinâmica? O que nós vamos estudar com termodinâmica? Vamos lá, vamos olhar para o nome, termodinâmica. Termo, temperatura, dinâmica, movimento, ação de forças, né? Então, na termodinâmica, a gente vai estudar como um gás pode transmitir, um gás aquecido, pode transmitir forças para uma máquina, tá certo? E a partir daí a gente consegue utilizar a energia térmica na forma de trabalho, ou a gente consegue o contrário, a gente consegue, a partir do trabalho, ter uma conversão de energia térmica. Maravilha? Mas para isso a gente tem que deixar bem claro quais são as possíveis modalidades de energia que a gente vai estar trabalhando. Tudo bem? Então vamos começar aqui, ó, muito simples. A primeira delas é a energia mecânica, certo? Energia mecânica. E ela é compreendida por energia cinética e energia potencial. Então a energia cinética está associada ao movimento dos corpos, seja ele de rotação, seja ele de translação, seja de vibração. Se o corpo tem movimento, ele é dotado de energia cinética. Compreendido isso? Muito bem. Quando um gás tem suas moléculas se agitando freneticamente, essas moléculas do gás são dotadas de energia cinética. A segunda característica, ou o segundo viés aí da energia mecânica, é a energia potencial. E a energia potencial é uma forma de energia armazenada. Então, quando a gente comprime uma mola, tá certo? Até essa mola ser solta, a gente não percebe nada. Mas assim que essa mola é solta, a gente vê a conversão da energia que estava acumulada na mola, ou seja, energia potencial, em energia cinética. Ou quando seguramos uma pedra sobre nossa cabeça, também não percebemos nada até liberar a pedra e permitir que ela caia. Então, nesse momento, a gente está convertendo a energia potencial gravitacional da pedra em energia cinética. Tudo bem? E como eu disse, para retomar aqui, a energia mecânica é a composição, é a soma da energia cinética mais energia potencial. Lembrando que a cinética e a potencial elas podem intercambiar, ou seja, uma pode aumentar e a outra diminuir, sem que altere a energia mecânica, desde que seja um sistema conservativo. Tudo bem? Próxima modalidade que a gente vai discutir é a energia térmica, certo? A energia térmica está associada à agitação de um corpo, das partículas que constituem o corpo. Como eu falei agora de pouco, se o meu gás, as moléculas têm uma agitação dessa maneira, a energia térmica associada é uma. Se essas moléculas agitam muito mais, ou seja, se elas são dotadas de maior quantidade de energia cinética, obviamente a energia térmica é muito maior. Então a gente poderia pensar assim, se eu olho molécula a molécula, partícula a partícula do gás, eu vou estar falando de energia cinética. Agora se eu olho o gás como um todo, aquela miríades de partícula, tá certo? Não tem como contabilizar a energia cinética de partícula por partícula. Então eu associo a essa energia a energia térmica, ou chamo isso de energia térmica, tá certo? Aí depois temos a modalidade de energia radiante, que é a energia transmitida por ondas eletromagnéticas, tá certo? Energia transmitida por ondas eletromagnéticas. E aí um destaque especial para o Sol, pois é graças à energia eletromagnética, a energia radiante do Sol, que nós temos aí o padrão de vida que a gente conhece. Tem a luz do dia, tem, enfim, ondas infravermelho, ondas ultravioleta, que são vitais para o nosso desenvolvimento,
certo? Ultravioleta aí tem os detalhes, mas ela faz parte de um equilíbrio aí delicado, tá certo? Nada desprezado. Vamos falar também de energia nuclear, tá certo? Energia acumulada nas ligações nucleares. Então, quando a gente tem uma ruptura no núcleo, tá certo? Muita energia liberada, e essa energia liberada é chamada de energia nuclear. A fonte dessa energia é a energia nuclear, certo? Retomaram, fizeram a revisão desses conceitos? Então é isso aí, certo? Então, vamos seguir para a próxima aula. Vamos começar a falar de gases e as transformações gasosas. Segue. Bom, retomando aqui no próximo assunto, variáveis de estado de uma amostra gasosa, certo? Então vamos lá. O primeiro, eu vou deixar claro para vocês que a gente vai principalmente abordar o gás ideal, tá certo? O gás ideal é uma concepção de um gás aí com algumas facilidades de compreensão e de matemática. Mas fiquem tranquilos que se vocês entendem um gás ideal, vocês conseguem tranquilamente transpor essas ideias, esses conceitos para um gás real. Tudo bem? Então, o gás ideal ele é constituído por partículas pontiformes. Assim sendo, só é possível associar energia cinética de translação. Bom, se elas têm forma de ponto, tá certo? Se elas têm forma de ponto, eu não consigo pensar numa vibração dessa partícula e não consigo pensar numa rotação. Então, o único movimento que eu vou associar é o de translação. Tá? As partículas só trocam forças durante a colisão. Então, a partícula colidiu, tem aí força. Surge uma força nesse momento. Antes disso, não. Então, eu não vou considerar efeito gravitacional, nem efeito elétrico, nem efeito magnético no gás. Tá certo? E as colisões são perfeitamente elásticas, ou seja, durante a colisão, 100% da energia é mantida, tá? A gente não tem dissipação de energia na forma de calor ou de som numa colisão de gás ideal, certo? E agora, né, eu falei que entendendo um gás ideal, eu conseguiria pensar muito bem ou associar muito bem isso a um gás real. E gases monatômicos e diatômicos, quando rarefeitos, ou seja, pressão baixinha e a alta temperatura, eu vou ter um comportamento próximo. Por quê? Porque se ele está rarefeito, as moléculas estão muito afastadas umas das outras. Então, efeitos eletromagnéticos e gravitacionais podem ser desprezados. E a alta temperatura, quer dizer, essa partícula vai ter uma velocidade de translação tão grande que a energia associada a ela vai ser muito maior que qualquer outro tipo de energia. Tudo bem? Então, na sequência, né? Vamos pensar aqui no gás ideal. Se eu penso em escala microscópica, quais são as grandezas que vão descrever ou estão relacionadas ao comportamento do gás? É a força em cada colisão, que a gente acabou de falar, o deslocamento da partícula, né? Ou seja, a posição no espaço ao longo do tempo, e a velocidade de translação. E para um gás em escala macroscópica, as grandezas físicas relacionadas são pressão, volume e temperatura, tá certo? E vejam que não foi coincidência isso estar aqui próximo, porque a força na escala microscópica está associada à pressão na escala macroscópica. Então, quando eu estou falando de pressão, é o resultado da força trocada entre as colisões. Quando eu falo de volume, tem a ver com o espaço ocupado, tem a ver com a posição que as partículas ocupam e o deslocamento executado, tá certo? E por fim, a temperatura está relacionada à velocidade. A gente discutiu há 5 minutos que quanto maior for a velocidade de uma partícula, maior a sua energia cinética. E pensando em um gás, isso está relacionado à energia térmica, que por sua vez está relacionado à temperatura. Maravilha? Então, aqui ó, nós vamos ter, na próxima página, a equação dos gases. Olha aí, então, a equação do gás ideal, ou conhecida como equação de Clapeyron. É isso aqui, PV igual nRT. Pressão vezes volume, né? Ou seja, o produto da pressão com o volume vai ser proporcional à temperatura do gás. Ou seja, pressão e volume é igual nRT. N é o número de mols, R é a constante universal dos gases. Tá bom?
olha aqui, né? Nessa equação R é a constante universal e o valor que a gente vai adotar para ela, se for sistema usual, né? Está aqui atmosfera litros, é 0,082. Se for sistema internacional, joules, mol Kelvin, 8,31. E o outro sistema usual aqui trabalhando em milímetros de mercúrio para pressão, tá certo? E litros para volume, fica 62, perdão, né? Corrigindo, 62,3 milímetros de mercúrio vezes litros dividido por mol vezes Kelvin, tá? Decora aí PVNRT. Professor Valente não rejeita trabalho, certo? Bom, e agora ó, eu quero que vocês me acompanhem nesse simulador, tá? Tem o link aí para vocês, eu vou abrir o meu simulador daqui, vocês depois em casa explorem bastante isso, né? Dando os créditos aí merecidos ao PET da Universidade do Colorado, tá certo? Eles têm simuladores fantásticos, recomendo esse e todos os outros, tá? Eu vou dar o comando aqui, abrir e espero vocês na próxima tela. Aí, chegaram nessa tela aqui junto comigo. Vamos lá, aqui tem várias condições, vocês podem fuçar e depois eu vou explorar a parte escrita explorar, tá certo? Vamos lá. Então aqui eu posso escolher enxertar no gás, enxertar dentro do recipiente partículas leves ou partículas mais pesadas, né? E vamos lá. Então quando eu faço isso, percebam que eu estou aumentando o N lá da equaçãozinha, número de mols, né? Número de mols, que está diretamente relacionado às partículas. E conforme eu faço isso, eu aumento a pressão, tá certo? Eu aumento a pressão do meu sistema. Aí o que eu posso fazer? Posso aumentar a temperatura. Estão observando aqui o termômetro? Ó. Quando eu aumento a temperatura, a pressão aumenta também, certo? E percebam que as moléculas, as partículas aqui ficam mais agitadas. Posso diminuir volume também, percebam que mexendo no volume eu vario temperatura e pressão. Tá? Vario temperatura e pressão. E a ideia de agitação de partícula, olha só, eu vou esfriar mais um pouquinho meu sistema, ó, e vão acompanhando as partículas. Notem que elas vão ficando mais lentas, isso indica que eu estou diminuindo a pressão delas. Estou diminuindo a velocidade dessas partículas, consequentemente eu vou ter uma redução de pressão. Tudo bem? Então aqui vocês conseguem entender como as três grandezas, pressão, volume e temperatura, estão relacionadas e por que não a quarta grandeza, que é número de mols, tá? Então vocês podem brincar aqui, façam as hipóteses quando vocês olharem para a equação e tentem verificar se elas ocorrem aqui. Joia? Então eu vou parar aqui de novo e voltar lá para a nossa tela de apresentação. Daqui a pouco eu volto para o simulador outra vez. Então, retomando aqui, para vocês dimensionarem as unidades que a gente está falando, pressão é força sobre área, então no sistema internacional força Newton, área metro quadrado, isso equivale a Pascal. Né? Se eu for pensar no sistema usual, posso pensar em atmosfera. Uma atmosfera, 10 a quinta Pascal. Volume, né? Corresponde ao volume do recipiente. Um gás ele não tem volume definido. O volume do gás é o volume do recipiente que o contém. Então, como eu vou saber o volume do meu gás? Determinando o volume do recipiente. Esse volume será dado em metros cúbicos no sistema internacional. E se eu quiser essa conversão aqui para litros, 1 metro cúbico equivale a 1000 litros ou 10 a terceira litros. E temperatura, como eu falei aí bastante já, está relacionado à energia cinética das partículas e é medido em Kelvin, tá? E para converter Kelvin para graus Celsius tem esta regrinha aqui, a gente já discutiu lá nas primeiras aulas sobre escala de temperatura. Tá? Então está aqui, temperatura em Kelvin é a temperatura em Celsius mais 273. Tá? E número de mols, Ninho, né? É a massa dividido pela massa molar. Tá certo? Então a unidade no sistema internacional é mol e não tem conversão, mol é mol. Tá? Bom, seguindo, relação entre as variáveis de estado.
Então, se uma amostra fixa de gás, né, se uma amostra fixa de gás em que o número de mols permanece inalterado é submetida a uma transformação de estado A para estado B, vale a relação. E a relação é essa daqui. PA/VA sobre TA igual PB/VB sobre TB, certo? Eu vou passar para outra câmera só para desenvolver isso aqui rapidinho com vocês. Então aqui, ó, vocês observam que eu já fiz um esqueminha aqui inicial. Aqui é o gás no estado termodinâmico, que eu chamarei de A, e aqui o gás no estado termodinâmico, que eu chamarei de B, tá? Bom, então quem descreve a equação aqui é pressão A, VA, igual N vezes R, vezes a temperatura A. E aqui eu vou ter que a pressão B, volume B, igual a N vezes R, temperatura B, tá certo? Eu não estou considerando que não varia o número de mols, ou seja, o número de mols é invariável nessa condição. Se ele é invariável, o N e o R, por serem constantes, terão sempre os mesmos valores, tanto para a condição A quanto para a condição B. Tá? E isolando o NR aqui na expressão, a gente tem pressão A, volume A, sobre temperatura A. Eu isolo NR nessa segunda equação aqui e fica pressão B, volume B, temperatura B, certo? Que é o que estava proposto ali e é onde a gente vai voltar agora. Ó, observem que é a mesma coisinha que eu tinha deduzido ali para vocês. E uma transformação isotérmica, né? Então, dentro dessa condição ainda, onde o número de mols permanece inalterado, tá? PA, VA, TA é sempre constante, é igual a PB, VB, TB e assim vai. Né? Tá aqui a equaçãozinha. Eu vou considerar isotérmica, então as temperaturas em A e em B são iguais. É importante isso. Isotérmica significa mesma temperatura. Iso quer dizer que não existe mudança, né? Que o negócio não varia. Isotérmica, mesma temperatura. Então, temperatura em A e em B são iguais, estão canceladas aqui e a expressão fica dessa forma. Pressão A, volume A, é igual a pressão B, volume B. Tá? E se, né, o meu gás ideal é descrito por PV/nRT, o produto nRT é constante, porque é uma isotérmica. Né? Então, vamos ter o quê? Que nRT é igual a uma constante que eu vou chamar de C. Se essa constante vale C, então, pressão em função do volume será essa constante dividida pelo próprio volume. Essa equação aqui é a função de uma hipérbole. Portanto, um gráfico de pressão por volume, né, um diagrama PV, que a gente trabalha bastante aqui em termodinâmica, um diagrama PV vai ser representado dessa forma, sendo que cada uma dessas curvas indica uma temperatura constante. Vejam que se eu vario a temperatura aqui, eu vario pontualmente a temperatura, não ao longo da transformação, né, na mesma transformação, eu tenho constantes. Então, cada temperatura indica uma isotérmica. Tá? Então, eu posso, lógico, ter transformações a temperatura constante, mas eu posso também ter transformações a temperatura constante e variando essa temperatura, porém, ao longo das transformações, elas estarem constantes. Ficou confuso? Vamos lá de novo. Eu vou ter uma transformação. Observem aqui, ó, a transformação onde está T1. Então, qualquer valor de pressão e volume vai estar sempre a essa temperatura. Então, aqui eu tenho uma isotérmica. Por algum motivo, eu aqueço o meu gás. Tá certo? Então, eu vou mudar para a isotérmica 2. E nessa temperatura nova, porém constante, eu vou ter as transformações de pressão e volume aqui. E por um outro motivo qualquer, eu aqueço mais uma vez meu gás. Então, eu venho para uma terceira curva de temperatura, onde ela está constante ao longo da curva. Tudo bem? É isso aí, uma transformação isotérmica e como represento ela em um gráfico. Agora, uma transformação isobárica.
novamente aqui a equação PA-VA-TA, PB-VB, TB, só que agora pressão é constante, isobárica, mesma pressão, iso, mesma, bárica, pressão, mesma pressão. Então, eu cancelo as pressões e a minha equação fica volume por temperatura igual volume por temperatura. Opa, só fazendo uma correçãozinha. Correção feita, tá vendo? Agora aparece VB e TB aqui. Então, volume de A sobre temperatura A é igual ao volume B sobre temperatura B. Então, PV/nRT, tá certo? É a equação dos gases, e P é constante, porque é uma transformação isobárica.